Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um estudo. Deus colocou no meu coração um estudo que vai trazer grande edificação. Para mim já está trazendo uma edificação muito grande, que é uma conexão que nós podemos fazer das duas casas de Israel, das 7 igrejas, das duas testemunhas, do arrebatamento e da restauração das duas casas de Israel no reino milenar de Cristo. Então, irmãos, esse estudo eu estou fazendo uma meditação para trazer ele de forma bem completa para os irmãos e de forma abreviada também para que não fique tão longo e os irmãos possam se aprofundar mais nisso, procurando outros textos na Bíblia e aprendendo mais sobre esse assunto. Então, irmãos, nessa parte do estudo, que será a parte 1, eu gostaria de começar falando sobre as duas casas de Israel. Então, nesse estudo, irmãos, veja, eu tenho aqui uma colinha que estou meditando, estou analisando os textos, estou vendo as conexões. Vou deixar esses textos no comentário do vídeo, onde os irmãos podem estar olhando e acompanhando, para que os irmãos possam ler na casa de vocês mesmo todos esses textos e ver as suas conexões, ver o assunto deles, todos interligados. Tem uma parte aqui que eu coloquei de 1 Reis capítulo 11, que é da divisão das duas casas de Israel, que eu não estarei lendo, mas eu vou deixar lá também e os irmãos podem estar lendo. Eu vou apenas fazer um comentário sobre essa parte, sobre a parte da divisão. Antes de darmos início, eu gostaria de pedir àqueles que não são inscritos no canal que, por favor, inscrevam-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas, mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus e serem edificadas em Cristo Jesus, terem seus olhos abertos e serem despertadas para o Evangelho e para como é o acontecimento dos eventos segundo a palavra de Deus, os eventos finais. Porque aqui nós vamos falar sim do começo, da divisão, do propósito de Deus, do chamado dos gentios para fazerem parte do Israel de Deus. Mas conforme formos avançando no estudo, nós vamos falar de coisas dos últimos dias, de eventos da última semana do profeta Daniel. Então, vamos entrando nesse assunto. Aos poucos, eu vou fazer uma playlist, vou deixar também no comentário o link da playlist. Peço que os irmãos compartilhem para que outras pessoas também possam conhecer. Então, irmãos, nós vamos começar esse assunto das duas casas de Israel com um texto que o Senhor Jesus falou em João, no capítulo 12, no versículo 24, onde o Senhor Jesus ele disse assim: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então veja, o Senhor Jesus, quando estava perto da sua morte, e os gregos, que são gentios, queriam vê-lo,
ao invés dele falar, eles podem me ver, ou então ele falar, agora eles não podem me ver, mas vai chegar o tempo em que eles me verão, porque essa resposta de Jesus, ela significa isso. Agora, neste momento, os gentios não podem me ver, mas vai chegar o momento em que os gentios me verão, todos eles, porque Jesus ele veio como judeu, ele veio através da tribo de Judá, ele veio pela casa de Judá, da descendência de Davi. Então ele se manifestou em Israel, e em Israel ele fez a sua obra de redenção. E através dessa obra de redenção, não somente ele resgatou os judeus, mas ele resgatou também os gentios. E uma forma de parábola era essa a resposta do Senhor Jesus. Neste momento, os gentios não podem me ver, mas está chegando o momento em que eles me verão. Podem ver que hoje a maioria, grande maioria dos cristãos não faz parte da terra de Israel, porque muitos deles ainda não reconheceram Jesus como o Cristo, como o Messias, o Salvador, porque eles já esperavam Jesus vindo para reinar, para assumir o poder, para glorificar a Israel, e não uma primeira vinda em carne, na qual ele iria sofrer, carregar os pecados dos homens e morrer numa cruz. Isso para eles, para muitos judeus até hoje, é escândalo. Então, esse assunto das duas casas de Israel, ele é muito importante porque ele vai também chegar para os judeus e resgatar eles para o Evangelho de Cristo. Então Jesus, quando estava chegando próximo à sua morte, ele diz: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E ele falava acerca da sua morte, e que através da sua morte ele seria plantado como um grão de trigo, e todos aqueles que crescem nele seriam colhidos como grão de trigo naquele grande dia em que o Senhor virá. Vejamos o que está escrito em Oséias, capítulo 1, versículo 11. Oséias, capítulo 1, versículo 11 diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel, vejam aqui, que aqui já aparecem os dois reinos, aqui já aparecem as duas casas de Israel, os filhos de Judá e os filhos de Israel. A casa de Israel também é conhecida como Efraim. A casa de Israel era o reino do norte, com 10 tribos, e a casa de Judá, o reino do sul, com 2 tribos. Então veja que aqui estavam 2 reinos, 2 casas. E diz: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra. Em algumas traduções está escrito brotarão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Grande será o dia de Jezreel. A palavra Jezreel, que é um dos 3 filhos do profeta Oséias, significa Deus semeia. Então veja, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Uma só cabeça tem um só corpo, não tem 2 corpos. Só de você entender isso,
algumas doutrinas já vão cair por terra. Por quê? Porque tem pessoas que fazem separação entre Israel e a igreja. Existe uma separação entre Israel e a igreja se nós formos olhar a questão da carne, da terra de Israel, do nascimento da carne, mas o nascimento da fé, o nascimento do Espírito, através do Senhor Jesus Cristo, não tem separação. Por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 3 que os da fé é que são filhos de Abraão. Então veja, a casa de Judá e a casa de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Uma só cabeça sabemos que é Cristo, porque Cristo Jesus é o cabeça da igreja. E ele sendo cabeça, ele tem um corpo, não dois. Então, Israel e a igreja não estão separados, não são dois corpos. Por que que algumas pessoas fazem essa separação? Por causa que eles querem dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e Israel vai sofrer a grande tribulação. E por causa que querem sustentar essa doutrina do pré-tribulacionismo, que a pessoa prega amor, mas isso não são palavras de quem tem amor, porque eles consideram justo outras pessoas sofrerem por causa do nome de Jesus, mas consideram injustiça eles sofrerem por causa do nome de Jesus. Essas pessoas são as que fazem separação e falam que Jesus tem dois corpos, duas noivas. Irmãos, uma cabeça tem um corpo. Você já viu uma cabeça com dois corpos? Não existe isso. Então, uma cabeça tem um corpo. Judeus e gentios unidos em Cristo Jesus. E é essa mensagem. Não é uma mensagem de substituição de Israel. Os gentios não estão substituindo Israel. Os gentios estão recebendo o chamado para fazer parte de Israel, assim como Deus transmitiu na lei através de Moisés. Porque na lei que Deus deu através de Moisés, Deus ele falou: se alguém dentre as nações para onde vocês vão quiser fazer parte do Deus de Israel, eles devem se circuncidar e guardar a lei que Deus transmitiu a Moisés. Então, irmãos, veja que os gentios, mesmo na antiga aliança, eles podiam fazer parte dela, só que eles teriam que fazer a circuncisão, guardar as festas, fazer tudo como os judeus faziam. Quando Jesus veio, então ele rasgou o véu e fez esse chamado também para os gentios, porque Israel era um trabalho que Israel não estava fazendo. Ao invés de Israel trazer pessoas para o Deus de Israel, Israel estava sendo levado a servir os deuses das nações. E hoje tem muitas pessoas assim, que distorcem o Evangelho de Cristo. E ao invés de apresentar o verdadeiro Evangelho, ficam inventando doutrinas, criando doutrinas, ao invés de falar a verdade e ensinar a verdade bíblica. Então, irmãos, que amor ao próximo é esse? Como que você pode dizer? O mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, mas ao mesmo tempo falar, não é injusto a igreja estar aqui no tempo da grande tribulação,
Mas para fulano ou para ciclano é justo eles estarem aqui na grande tribulação e, se quiserem ser salvos, morrer por causa de Jesus. Da mesma forma, a pessoa que considera justo Jesus sofrer a ira por causa de nós, mas ela pensando que a grande tribulação é a ira de Deus, sendo que não é. Embora tenha a ira de Deus na grande tribulação e são os cálices da ira, e esses cálices são derramados sobre aqueles que têm a marca da besta e não sobre o povo de Deus, então eles consideram injusto a igreja sofrer a ira por causa de Jesus. Mas é justo Jesus sofrer a ira por causa da igreja. Então, veja quantas distorções o que cria na mente da pessoa. Faz separação, coloca um amor fingido no coração, porque não existe amor. Onde já se viu eu falar que amo meu irmão como a mim mesmo, mas eu dizer que eu vou estar lá no céu comemorando as bodas, festejando as bodas do Cordeiro, enquanto está acontecendo um martírio aqui na terra, várias pessoas sendo mortas por causa do nome de Jesus, as testemunhas de Cristo sendo mortas por causa do nome de Jesus. E eu vou estar lá me alegrando, por quê? Eu vou dizer que as bodas do Cordeiro não vai ser uma grande festa, uma grande comemoração? Então eu não sei o que é bodas. Então, irmãos, tem todas essas questões a se analisar. Inclusive, a pessoa de repente ela vai ter familiares dela que ela fala, não, eu vou estar lá no céu, nas bodas do Cordeiro, cantando louvores, feliz da vida, e ainda vou olhar para a terra e vou ver aqui aqueles que não estavam preparados, vou ver até familiares meus sofrendo lá a ira, sendo mortos por causa de Jesus, mas está tudo bem, está tudo beleza, eu estou feliz porque eu estou nas bodas. Aonde está o amor? Então, despertem, irmãos, porque pré-tribulacionismo não ensina amor e não prepara ninguém para a batalha. Então, as duas casas de Israel constituirão sobre si uma só cabeça, que é Cristo, e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. E qual foi o grande dia em que Deus semeou? O dia em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez maldição, maldito de Deus, para nos livrar da maldição. Esse foi o grande dia em que Deus semeou, o dia em que o Filho dele assumiu os nossos pecados, sofreu em nosso lugar, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos acesso a esta salvação. Conseguem compreender isso? Então, aqui nós já começamos a ver como que foi o propósito da salvação de Deus. Então, Israel e Judá são dois reinos, duas casas, que eram, na verdade, 12 tribos unidas no tempo do rei Davi, porque o rei Davi ele unificou Israel em um só reino, 12 tribos unidas, a casa de Israel somente. Mas no reinado de Salomão, por causa da sua idolatria e desobediência, por causa de abominações que ele cometeu diante de Deus na sua velhice, Deus ele dividiu Israel em dois reinos.
Só que tudo isso já fazia parte do propósito de Deus. Deus ele sabia que o que Salomão ia fazer. E ao invés de Deus destruir Israel, Deus ele dividiu Israel por causa de uma profecia que vem lá do Gênesis. Gênesis capítulo 48. Essa é a parte que nós vamos ler alguns textos a mais. Gênesis capítulo 48. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao 5, que diz assim: Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se, pois, Israel no caso é Jacó, e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Judá. Então veja aqui. Veja por que eu estou lendo mais textos em Gênesis 48. Jacó estava próximo da sua morte. Mas veja que quando José veio visitá-lo, a mente de Jacó, o coração de Jacó, estava na promessa que Deus lhe fez. Então Jacó ele começa a relatar para José aquilo que Deus havia falado com ele. E tendo falado isso, ele diz a José: Teus 2 filhos, que te nasceram aqui na terra do Egito, antes que eu viesse até você, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Então veja, Efraim e Manassés já não seriam mais chamados de filhos de José, mas filhos de Jacó. É por isso que nós vemos as tribos de Efraim e Manassés, embora eles sejam filhos de José. Aqui nós já vemos essa revelação. E quando nós paramos para meditar nisso, se os irmãos pensarem, Jacó ele teve 12 filhos, quando nós contamos com José. Se tiramos José e colocamos Efraim e Manassés, ficam 13. Se colocamos José na conta, fica 14. Só que a conta fecha em 12 tribos. E por que mesmo sendo 14, a conta fecha em 12 tribos? Por causa que Efraim e Manassés e José são considerados um, porque é como se José fosse um ramo que se dividiu em 2. Então, quando colocamos Efraim e Manassés na conta, que seria 13 no caso, ali é como se fosse José. Quando colocamos José na conta, era para dar 14, mas continua 12, porque Efraim e Manassés continuam sendo José. Entendem? Eu sei que é um pouquinho complicado entender isso de início, mas conforme os irmãos meditam vão entender. Efraim, Manassés e José, eles
são, são considerados um. É por isso, é como se José fosse um ramo que se dividiu em dois. Então, continuando, diz: tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e abraçou. Então vê, os olhos de Jacó já haviam se escurecido, ele não podia ver bem. Por isso que ele perguntou quem que estava com José, e eram os filhos dele. Veja a continuação, diz assim: depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel, que é Jacó, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então veja, Jacó, quando José ele colocou os filhos de uma maneira que quando Jacó estendesse a mão direita, ele ia colocar sobre a cabeça de Manassés, que era o primogênito, e quando estendesse a mão esquerda, ia colocar sobre a cabeça de Efraim. Só que lembra do início? Que Jacó ele estava pensando no que Deus havia lhe dito? Jacó ele não podia ver bem, mas guiado pelo Espírito Santo, o que ele fez? Ele cruzou as mãos. Colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. E veja o que aconteceu. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, ou seja, José não gostou. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Jacó, a palavra não diz que os olhos de Jacó haviam escurecidos e que ele não podia ver bem e que ele perguntou a José quem era que estava com ele ali? Então, como que ele sabia que ele estava com a mão direita sobre a cabeça do menor? Porque o que ele fez foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse a José no começo: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me disse: se fecundo. Essa palavra fecundo, a tradução dela em outras traduções, que é a tradução correta também, é frutífero. Então Deus falou com ele: ser frutífero e multiplica-te. Efraim significa duplamente frutífero. Então o que ele estava fazendo era guiado pelo Espírito, porque ele lembrou a José
da promessa que ele recebeu, falou que Deus disse para ele ser frutífero e se multiplicar, e então ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que significa duplamente frutífero, e diz: ele será uma multidão de nações. A palavra multidão no hebraico é a palavra melo, que significa plenitude, ou seja, aquilo que preenche. E a palavra nações é a palavra goi, que é nação ou povo, referindo-se a não judeu, ou seja, gentio. Ou seja, Jacó, com a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele disse: Efraim será a plenitude dos gentios. Veja agora o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26. O 26 vou ler só a parte A, mas no comentário eu vou deixar o versículo completo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ou seja, Paulo está falando de um mistério que ele vai revelar à igreja. Que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que a gente acabou de ver que Jacó disse com a mão direita na cabeça de Efraim? Você será a plenitude dos gentios. Então já o apóstolo Paulo, ele entendendo esse mistério de que desde o princípio, lá do Gênesis, Deus já falava sobre o chamado dos gentios para fazer parte de Israel, ele vai e pega essa profecia de Jacó e fala: não quero que sejais presumidos em vós mesmos, irmãos, porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, o Israel na carne, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E por que veio o endurecimento a Israel? Porque eles entraram em ciúmes quando viram que os gentios estavam sendo chamados, que os gentios estavam recebendo o dom do Espírito Santo e sem a necessidade de passar pela primeira aliança. Uma das coisas que mais endurecia o coração dos judeus com relação aos gentios é porque eles queriam que os gentios primeiro passassem pela antiga aliança dada por Moisés, para que depois eles entrassem na nova aliança em Cristo Jesus, fazendo assim parte das promessas. Mas Paulo ele vai ensinando que os gentios não precisam passar pela primeira aliança. E também os judeus, eles precisavam compreender melhor essa questão da transição de alianças. Por quê que eles precisavam compreender? Por causa que o que ia mudar na vida dos judeus na nova aliança é que eles não iam precisar mais sacrificar animais, não iam precisar mais guardar as festas no modelo da antiga aliança, mas eles ainda iriam viver como judeus e o gentio iria viver como gentio, só que sendo instruído no caráter de Cristo, na obediência à lei de Deus, mas sem precisar fazer a circuncisão na carne, mas sim no coração. Por isso que Paulo, se nós pegarmos 3 pontos da Bíblia, nós vamos ver que através desses 3 versículos, Paulo vai ensinar que a circuncisão verdadeira é um novo nascimento, vivendo no amor
vivendo na fé que atua pelo amor e na obediência aos mandamentos de Deus. Então, ser nova criatura, a fé que atua pelo amor e obediência aos mandamentos de Deus. Esses três pontos formam a circuncisão. Quando nós pegamos ali palavras de Paulo, é claro que na circuncisão vai ter muito mais revelações, mas eu peguei esses três pontos para deixar de exemplo para os irmãos. Então vejam aqui. Depois de Paulo falar isso, ele vai e diz no versículo 26: E assim todo Israel, todo Israel será salvo. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Libertador, Cristo Jesus. Então, irmãos, veja que aquilo que foi falado lá no Gênesis, quando Jesus ele morre na cruz, vai dando cumprimento. O propósito de Deus que começou lá no Gênesis, ele não foi interrompido, ele não parou. A divisão das duas casas de Israel já estava prevista por Deus. Deus ele não fez Salomão cometer pecado nenhum para que ele viesse dividir Israel. Ele já sabia o que ia acontecer. Então, isso já estava previsto. Então, irmãos, veja só. Paulo ele ainda vai dizer assim, ó. Ele vos deu vida, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora veja o que está escrito em Oséias. A gente vai começar a ler no capítulo 5, versículo 14 e 15, e terminar lendo no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei. Veja só que interessante. Irei e voltarei. Jesus veio, morreu na cruz, subiu ao céu e ele vai voltar. E ele diz aqui: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Aqui está falando da grande tribulação. Quando fala que irei e voltarei, na verdade eu troquei.
porque o Senhor ele estava falando que iria vir como homem, morrer e voltaria para o lugar dele, no céu. E aí ele fala que ia aguardar que se reconhecessem culpados e buscassem a face do Senhor. E estando eles angustiados, grande tribulação, a referência a ela, cedo me buscarão dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Esse terceiro dia tanto se refere à morte de Jesus, aonde nós recebemos vida através dele, como também a vinda de Jesus. Por que que esse terceiro dia refere-se à vinda de Jesus? São 7 festas. Jesus morreu na Páscoa, foi oferecido como os asmos, ressuscitou nas primícias e no Pentecostes ele derramou o Espírito Santo. 4 festas. Quinta festa, trombetas. Festa das trombetas não é arrebatamento, mas sim é a pregação das 2 testemunhas, porque fala de voz. A festa das trombetas prepara o povo para o dia mais importante do ano, que é o dia da expiação. Então, trombetas, expiação, tabernáculos, as 3 últimas festas. Fala-se do terceiro dia porque Jesus veio no 4º milênio e 2000 anos de história depois da vinda dele. E agora nós aguardamos o terceiro dia para sua vinda, que é para o reinado milenar de Cristo. Trombetas, expiação, que é o arrebatamento, festa dos tabernáculos, reino milenar de Cristo. Então, esses 3 pontos estão interligados, estão conectados. Mas sim, ao terceiro dia nós recebemos vida, porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu só estava mostrando para os irmãos que através das festas nós vemos uma revelação mais profunda do terceiro dia, que fala sobre a festa dos tabernáculos, o reino milenar de Cristo. Porque trombetas falam de vozes. E nós vemos no Apocalipse 7 trombetas. Eu fiz um último estudo falando da 7ª trombeta, que é o arrebatamento, aonde o Senhor vai vir assumir o seu poder. Então, irmãos, vejam, Paulo ele pega um texto de Oséias e ele aplica na sua carta de Efésios, falando que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ao terceiro dia, ele nos ressuscitou quando cremos nele, quando entregamos nossa vida a ele. E aí em Efésios 2, Paulo vai continuar dizendo: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Essa palavra comunidade significa politeia,
que é cidadania. Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então veja, nós que quando estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo nós estamos unidos. Estamos unidos à comunidade de Israel, à cidadania de Israel no Espírito, comunidade, a casa de Israel. Agora nós fazemos parte das alianças da promessa. Agora nós temos esperança e temos Deus no mundo, porque Cristo nos aproximou, nós que estávamos longe, pelo seu sangue. E continua dizendo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, das duas casas de Israel fez um, casa de Efraim, plenitude dos gentios, casa de Judá, plenitude dos judeus, de onde veio também o Cristo, Messias, o Salvador, derribando a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, havendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Então veja, irmãos, lembra que eu tinha falado que uma cabeça é um só corpo e tem gente que separa, faz separação da igreja com Israel? Tem a separação na carne, mas no espírito não. Então, aqui nós vemos unidos em um só corpo, através de Cristo Jesus pela fé, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz aos que estavam perto, judeus, casa de Judá e casa de Israel. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, o santuário de Deus é você, sou eu. E nós estamos sendo edificados para a habitação do Espírito em nós. Então devemos vigiar como a nossa vida está sendo edificada em Cristo Jesus. No capítulo 3 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Que mistério é esse que ele escreveu há pouco? O que eu acabei de ler no capítulo 2, do 11 ao 22. Então, o qual escrevi há pouco, resumidamente, pelo que
quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, irmãos, vamos parar de ficar querendo dividir, separar Israel da igreja só para sustentar a doutrina, porque somos membros do mesmo corpo, escrito com todas as letras pelo apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 3. Então veja, não são minhas palavras e esses textos vão estar no comentário. Basta vocês pegarem e lerem. Então, vamos parar de separar Israel da igreja só para sustentar arrebatamento antes da grande tribulação. Porque na carne, sim, tem separação, questão de território. Igual nós moramos no Brasil e os judeus lá em Israel. E tem outros judeus espalhados pelo mundo. Mas no Espírito, na promessa, na fé em Cristo Jesus, somos membros do mesmo corpo. Porque Cristo não tem dois corpos, Cristo não tem duas noivas. Ele tem um corpo, ele tem uma noiva. E são esses que ele vai vir buscar no tempo determinado do arrebatamento. No tempo determinado. E isso não vai ser antes da grande tribulação. Isso vai ser no final da grande tribulação. E eu tenho vários vídeos no canal mostrando isso. No começo do vídeo já falei sobre isso também. Oséias capítulo 1, versículo 10 diz: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Paulo pega esse texto e ele escreve em Romanos 9, do 24 ao 26. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus. Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo se dirão, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, irmãos, as duas casas de Israel, plenitude dos gentios e plenitude dos judeus, unidos em um só corpo. O que é isso? Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 20, Jesus ele vai mostrar, aliás, em Apocalipse capítulo 1, não é no versículo 20, mas ele vai mostrar que, é no versículo 20 mesmo, 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros estão conectados em um corpo. E esses 7 candeeiros são as 7 igrejas.
número 7 se refere à plenitude, aquilo que é pleno, aquilo que preenche, aquilo que é perfeito. E veja que a menorá, que é aquele candeeiro com 7 lâmpadas, ela é um corpo com 7 lâmpadas, ou seja, mostrando a plenitude da igreja, ligada em um só corpo, que é o corpo de Cristo, no qual é derramado, sobre as quais é derramado o azeite e a chama do Espírito acende sobre essas 7 igrejas, porque elas estão conectadas em um só corpo. Então, as duas casas de Israel, elas sim fazem referência às 7 igrejas do Apocalipse, que é a plenitude do povo de Deus que está aqui na terra. As duas casas de Israel, elas são um só corpo em Cristo Jesus. Elas formam a Igreja de Cristo. Elas formam o Israel de Deus. Por isso que eu falei que nós íamos fazer conexões acerca disso. Na parte 2 desse estudo, nós vamos começar a falar agora um pouco sobre essa menorá com 7 lâmpadas, as 7 igrejas que estão representadas nas 7 lâmpadas, e já dá uma introdução para o assunto das duas testemunhas, que está conectado com o assunto das 7 igrejas e das duas casas de Israel. Então, irmãos, essa foi a parte 1, onde nós começamos falando sobre as duas casas de Israel, e nos próximos estudos vamos estar falando acerca das 7 igrejas, das duas testemunhas, e vamos ir desenvolvendo e fazendo conexões que vão nos esclarecendo para que possamos ter uma visão melhor, tanto das Escrituras como dos últimos dias. Que Deus abençoe a todos. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.